E aí galera, beleza? Meu nome é Robert Salgueiro e o vídeo de hoje aqui para Realidade Inglesa eu vou fazer um comparativo, como vocês já devem ter visto no título do vídeo. Eu vou comparar Londres com Londres, ou mais especificamente o norte e o sul de Londres. Londres é dividido pelo Tâmisa, certo? Então tudo que tem abaixo do Tâmisa é o sul e tudo que é acima é o norte. Eu vou colocar então umas imagens para ilustrar o que eu estou falando. Eu só aprendi essa diferença de norte e sul estando aqui já em Londres. No Brasil eu não tinha tanto essa noção do que para eles aqui é tão forte, digamos assim. Eles levam muito em conta quem mora no norte, gosta de morar no norte, quem mora no sul acha que o sul é melhor. Como tem em outras regiões aí do Brasil, por exemplo, em Porto Alegre, onde eu morava, quem é do sul de Porto Alegre, da parte sul, acha que é melhor quem mora no norte. Em Florianópolis, quem mora na ilha acha que é melhor quem mora no continente. Enfim, mesmo onde você mora deve ter essa distinção também. E aqui eu notei isso quando eu cheguei aqui, que basicamente quem gosta do norte provavelmente vai levar a vida inteira, vai viver no norte. A recíproca é a mesma. Para quem mora no sul, basicamente vai viver a vida toda no sul. Como todo mundo sabe, quando eu cheguei aqui em Londres, ou a maioria do pessoal vai chegar em Londres, ela não tá nem aí se é pro norte ou pro sul. Ela quer chegar e já ter um lugar para ficar, então ela não se detém tantos detalhes de onde que é melhor, onde que é pior. Lógico que a pessoa pode ter uma ideia, um lugar que ela gostaria de morar, mas nem sempre é o que acontece, né, gente? Então a gente tem que considerar vários pontos, porque nem sempre é onde a gente quer, é onde a gente vai morar. Mas basicamente quando eu cheguei aqui em Londres, eu morei, todo mundo que já viu em outros vídeos, eu já mencionei, já falei, que eu morei em Leytonstone, que é depois de Stratford, que é lá é a zona 3. Então foi o primeiro lugar que eu fui morar, foi lá. Eu morei 3 meses lá e depois eu vim para o sul de Londres, que mais precisamente para Kennington, e que é próximo de Elephant Castle ali, que eu também gostei, que eu fiquei mais de um ano lá. E basicamente sempre quando eu me mudei, eu me mantive aqui no sul de Londres. Eu mais ou menos incorporei essa filosofia deles aqui, e eu dificilmente vou morar no norte de Londres, só se for uma coisa muito excepcional. Se acontecer alguma coisa, sei lá, uma reviravolta grande, eu vou me mudar para lá. Senão, basicamente, eu acho que a minha vida aqui na Inglaterra, eu vou morar aqui no sul de Londres. Como outras pessoas também já me perguntaram se eu pudesse escolher um lugar para morar, qual o lugar que eu aconselharia, ou que eu gosto, ou que eu gostaria de morar. Eu, sem sombra de dúvida, se pudesse morar, eu gostaria de morar em Clapham Junction. Seria o bairro que eu gostaria muito de morar, porque eu gosto da atmosfera do bairro, do lugar, é próximo do Tâmisa, mas não é muito burburinho, tem uma vida noturna, tem uma vida legal em volta, tem o parque de Clapham que é muito bonito, é grande, é muito legal. Enfim, eu gosto muito daquela zona e dos bairros que tem ao redor ali também. Se não for o Clapham Junction, pode ser alguns bairros satélites ali do lado também. Tem Putney, tem Chiswick, que é para cima do Tâmisa, mas também está tudo colado ali. Enfim, tem aquela junção de bairros ali, me atrai muito se eu pudesse morar lá. Bom, mas vamos no comparativo que é sobre o norte e o sul de Londres, beleza? Então vamos lá. Norte e sul de Londres. O primeiro quesito que eu vou levar em consideração é a parte green space, que eles chamam, que é a parte verde de Londres, certo? Aonde que tem mais parques em Londres. Então, antes de eu botar aqui então a imagem aqui na minha frente, dá uma pensadinha rápido você aí, aonde que tem mais parques aqui em Londres, se é no sul ou no norte. Pensa rapidinho. Então no norte a gente tem 29% dos parques de Londres estão no norte e 34% estão no sul de Londres. E embaixo ali a gente tem os garden, que seriam as residências com garden, com jardim. No norte a gente tem 20% dessas casas com garden e no sul a gente tem 26%. Então nesse quesito ganhou o sul de Londres, ok? Vamos então para o segundo quesito, casas, preços das casas. Pense agora também onde que é mais caro a casa no norte ou no sul. O preço, a média do preço das casas.
No norte realmente é mais caro, 489 mil pounds em média custa uma casa. E no sul, a mesma casa, teoricamente, custa 378 mil pounds. Bom, então ali a gente tem então o preço que é dos flats, das casas, enfim, dá para vocês terem uma ideia ali como que é os valores das casas aqui em Londres, como o flat ou as casas aquelas germinadas, as casas coladinhas, aquelas que é o padrão que mais ou menos todo mundo vê aqui em Londres, para vocês terem uma ideia dos valores aí, ó. O outro quesito, então, gente, agora é transporte, certo? Aonde é que tem mais demanda de transporte? Pensa rapidinho, vamos ver se você acertou. Norte ou sul? Bom, aqui nessa imagem vocês podem ver ó, que o norte tem 12 estações por borough e o sul tem 3 estações por borough de metrô. Bom, para quem não sabe, borough é mais ou menos, eu descrevo o borough como se fosse uma subprefeitura, tá, gente? É como se fosse, imagine o bairro onde você mora aí no Brasil, tá? Tem os outros bairros perto desse seu bairro. Então o borough seria a junção desses bairros. Seria um órgão do governo que controla e é responsável por essa gama de bairros. Então aqui se denomina como borough. Então tem vários boroughs aqui, tem de Lewisham, tem de South Bank, tem de Lambeth, tem de Wandsworth, tem de Kensington e Chelsea, enfim, tem vários que cuidam de um determinado número de bairro. E esses boroughs são responsáveis por basicamente tudo que você precisar. Você recorre ao borough do seu distrito ou do seu bairro. Que cuida do seu bairro. Se você tem algum problema na coleta de lixo, se você tem carro e quer um resident permit para parar o carro na frente da sua residência, porque como todo mundo sabe, a maioria dos lugares não tem garagem, então os carros ficam todos estacionados nas frentes das casas e você precisa ter uma licença em determinados bairros para estacionar o seu carro durante o dia todo. Então você recorre ao seu borough para pedir essa licença. O IPTU, no caso, cada borough determina um valor de IPTU. Então o IPTU, digamos, mais barato de Londres é o borough de Wandsworth. Então se você quiser escolher um lugar para morar, escolha então, quer pagar um IPTU mais barato, escolha os bairros que estão sob a responsabilidade do borough de Wandsworth. Certo? Então mais ou menos só uma introduçãozinha para você ficar sabendo o que é borough, porque quando eu vim para cá eu mais ou menos eu não tinha essa ideia, não sabia o que significava, qual era o papel do borough na cidade. Enfim, então ele está querendo dizer ali então nessa imagem que tem 12 estações por borough, por junções de bairros tem 12 estações e o sul tem 3. Isso é estações de metrô. Temos também uma malha ferroviária, que é os trens. No caso, o norte tem 8 estações e o sul tem 13 estações. Então, o sul ele tem mais malha de trem do que de metrô. E o norte, ao contrário, tem mais metrô do que trem. Eu, particularmente, gosto mais de trem, tá? Por questões de comodidade, por eu achar que eles são maiores, mais confortáveis, tem ar-condicionado, alguns têm banheiro, e o metrô não tem, e ele normalmente é mais busy, ele é mais disputado, ele é mais cheio nos horários de pico. Não que os trens também não sejam, mas os trens, para mim, eles têm uma qualidade melhor, mas eles são mais propensos a problemas climáticos, quando neva ou quando tem alguma coisa, algum problema meteorológico, eles são muito mais fáceis de paralisar ou de ter algum tipo de problema de delays, de atrasos, do que os metrô, porque o metrô não tem esse tipo de problema. Mas enfim, vamos então seguir em frente. Questão de crimes. Aonde você acha que tem mais crimes aqui em Londres? No sul ou no norte? Então nessa imagem você pode constatar que realmente o norte é onde tem mais crimes do que no sul de Londres. Então por ali, por questões de 1000 habitantes, 1000 residências no caso, a gente tem 293 casos e no sul a gente tem 167 casos.
tem mais crimes no norte do que no sul, até mesmo porque a densidade demográfica, a gente vai ver depois ali no outro vídeo, é maior também. Questão de idade. Aqui então nessa imagem a gente consegue ver que 21% de pessoas entre 18 e na faixa dos 30 estão no norte e 18% no sul. Então quer dizer que o norte pessoas mais jovens moram no norte e no sul é um pouco mais de família, enfim, pessoas um pouco mais de idade. Mas gente, a diferença é muito pouca, não leve em consideração muito isso, mas é mais por questão de dados. Mas para mim dá elas por elas, mas em questão de dados aqui o norte tem mais gente mais jovem do que no sul. Sobre religião, vamos ver aqui então, tem ali no norte católico 49% e no sul 60%, tem muçulmanos, né, 16%, tem aquela outra ali que eu confesso que eu não sei o que é, e temos também os judeus ali, que é 3% no norte. Realmente, judeus você dificilmente vai achar se não for no bairro deles. Então, vocês não vão ver no centro, andar no centro de Londres, aqueles que tem aqueles cabelinhos enrolados, aquele chapéu preto. Esses aí vocês vão ver só no bairro deles, que é um bairro lá perto do estádio do Arsenal, lá pro norte, lá em cima. Então, basicamente, eles só vivem lá, eles não saem de lá. Nessa outra imagem aqui, a gente pode também ter uma comparativa em questão de valores. Household income seria a renda familiar. Então, no norte, ele tem um pouco mais de poder aquisitivo, 45 a 43 mil pounds por ano. A população está ali em torno de 5 milhões, na faixa de 5 milhões no norte e no sul 4 milhões. Como eu disse, então, isso leva em consideração também um pouco do crime ser um pouco maior no norte do que no sul, porque também a densidade demográfica no norte é maior. Como eu já disse também, o norte ele é mais desenvolvido que o sul. Grandes atrações, está tudo no norte, do Tamisa para cima. No sul tem muita pouca coisa. O desenvolvimento da cidade se deu muito no norte. Tanto é que tem, por exemplo, Zona 2, que é longe do centro, que a mesma distância na Zona Sul, no sul já é a Zona 3, 4. Então, às vezes, a questão de distância no sul vai ser Zona 3 ou 4 e no norte vai ser Zona 2. E ali, parte de solteiros, então, a gente tem também, basicamente, um empate técnico ali de 43 a 45 a 43%. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Acho que foi legal para vocês mais ou menos ter uma ideia de como que é mais ou menos o norte e o sul. Espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido um pouquinho o que é cada situação para vocês aqui. Se vocês gostaram, então compartilhe e dê aquele like no vídeo para ajudar a divulgar o canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera! Então, fui!